Bom, e bem-vindo à terceira parte aqui. Eu vou falar sobre como é que a gente fala escuro e claro, né? É o seguinte, como é que eu pego o azul? Vou colocar aqui blue. Como é que eu falo azul escuro, tá? Azul escuro. Eu vou ter que colocar antes dark. Dark é escuro, tá? Dark é escuro. Dark é escuro, tá? Dark room, né? Um quarto escuro. E é basicamente isso. Qualquer cor que eu tiver, se eu pegar o green, coloco dark green vai ficar verde escuro. Qualquer cor que eu fizer, tá? Mesmo tendo nomes, mesmo já tendo nomes consagrados para as cores, você pode fazer isso o tempo todo, tá? É que nem laranja, né? Você pode falar laranja escuro. Não é muito comum, mas você pode dark orange. Tá? E como é que eu faria o oposto? Como é que eu faço para ter o claro? Vou apagar esse dark aqui. Como é que seria azul claro? Aí eu vou ter que usar o light. Tá? O light significa luz. Se você coloca sunlight, é a luz do sol. Ó. Sunlight. Então light é a luz. E light também é leve, né? Então, nossa, light é bastante. Quando a gente escreve, quando a gente vê na, na prateleira do supermercado, tá escrito light, assim. Isso aqui foi uma jogada de marketing que eles fizeram, porque ó, 5 letras, aqui só tem duas. Tá? Então isso aqui tá errado, isso não é uma palavra. Essa é uma palavra escrita errado disso aqui. Tá? Mas o pessoal acabou colocando assim, então light significa leve, né? No sentido de menos açúcar, menos gordura, produto dietético, né? Então acabou ficando assim, light. É isso que é interessante pra gente entender. Então, light blue, azul claro. Light green, né? Verde claro. Light orange. É meio estranho falar laranja laranja claro, mas você pode, entendeu? Isso que a gente tem que ter essa liberdade de falar, eu posso sim. Em português eu posso falar laranja claro, tá? Assim, é meio assim, as pessoas não falam isso, mas você pode falar. Ué, se você quer ver uma laranja e você vê um laranja um pouco mais claro, você pode se referir assim, perfeito? É porque, olha, tem cor pra caramba em português, tem salmão, tem ciano, olha, tem um monte de cor. Tem azul marinho, essas coisas, né? Eles têm também azul marinho, eu não sei se é equivalente, mas é o navy blue. Então tem um monte de nome para cor, tá? Fica à vontade, mas é que o mais importante é isso. O básico da língua, que é o foco, você tem que saber aquelas 12 cores que eu passei. Tá? Tirando o bege, ficam 12 cores que eu passei no 1 e 2. E você precisa saber fazer claro e escuro. Se você sabe isso, pronto. Né? Então como é que é escuro? Como é que eu falo escuro? Dark. Ó, fear of the dark. Of the dark. Medo do escuro. Perfeito? E como é que eu falo claro? É o light. Perfeito? Então é isso, é basicamente isso que a gente precisa saber. Aí depois você tem um monte de coisa. Fúcsia é uma cor também. Tem trocentas mil cores lá, muita cor. Assim, nome de cor, você pega uns 30, 40, 50 nomes de cor. Tranquilamente você encontra, tá? Mas o mais importante é você saber isso. O resto você aprende por demanda. Agora, quem mexe com impressora, talvez tenha aquele lance. Eu vou passar aqui, que aí são cores que a gente precisa saber. Quando a gente pega o
RGB, Red, Green, Blue, nós vamos ter as cores secundárias Yellow, né? Entre o Green e o Blue, nós vamos ter o Cyan, que é o ciano, que é um tipo de azul, né? É um azul meio... não vou nem dizer se é mais claro ou escuro. É um azul diferente. E para não falar bobagem, é um azul diferente. E aqui, entre o red e o blue, a gente vai ter o magenta, que é um tipo de violeta, um tipo de roxo. Magenta. Perfeito? E aí, o que a gente vai ter? Como a gente vai ter essas três cores como secundárias, e essas são as cores do esquema da impressora, que é o CMYK. Ciano, magenta e amarelo, preto. Ok? Porque isso aqui é o esquema de cores aditivas. Não, é subtrativo. Agora eu misturei tudo. Aqui um é o esquema da luz e o outro é o esquema da tinta. Perfeito? Esse é o esquema. É isso que a gente precisa ter em mente. E umas coisas legais. Faltou falar, por exemplo, sobre o lance do preto, branco e cinza. Porque nós temos preto, branco e cinza. Se eu falar cinza, eu posso falar cinza e claro e cinza escuro, certo? Eu posso falar, então fica dark gray e light gray. Funciona, não funciona? Mas aí a gente tem que ter em mente o seguinte, a gente tem o preto aqui, black, e a gente tem o white aqui. Essas são as cores não coloridas, né? Eu falo que tem o esquema de cores RGB, RYB, certo? Tem o esquema de cores lá, o CMYK, e a gente tem o esquema de cores das cores não coloridas. Aqui no meio a gente tem o gray. Ok? Aí, se eu pegar o preto e fazer dark black, não faz sentido, né? Preto escuro, não faz preto, é preto. Se eu colocar light black, não faz sentido, porque se eu clarear o preto, fica cinza. E o branco é a mesma coisa, se não tem light white, o branco já é branco. E o dark white não faz sentido porque o branco escuro é o cinza. Então, mas o cinza você consegue fazer, né? Dark gray. Olha, escrevi do jeito lá, bem que eu falei, né? Não é que eu errei, é que eu escrevi britânico. E a gente vai ter o light gray. Perfeito? Então, ó, preto, cinza escuro, cinza normal, cinza claro e branco. Tá? Aqui a gente tem um esquema de cores também. Perfeito? Então é isso, é pra gente entender o que está acontecendo. E na hora de lembrar, a gente pode lembrar assim também, né? Deixa eu lembrar as três cores. Três cores não coloridas. Vou lembrar dos esquemas de cores. Tá? E aí isso vai me dar quatro cores e o resto você vai lembrando conforme você for pensar, tá? Porque eu peço para a pessoa lembrar cores, ela vai lembrando de forma aleatória e acaba não lembrando todas, né? Então é bom ter um esqueminha na cabeça e entender um pouquinho das cores que ajuda, viu? Então é isso, basicamente é isso de cores. Tem muito mais, mas para uma pessoa que tem que saber o básico, isso aí já tá ótimo. Nossa, se você sabe isso aqui, tá fantástico, tá? Só mais um detalhe. Color US. Ok? Não estranhe, tá? Se você ver assim, UK, United Kingdom, Reino Unido, United States of America, ok? Então, se você por acaso está procurando alguma coisa e vê color com OU, então é britânico, tá?
color com só o O, aí é americano. Fechou? Então estamos aí, tá ótimo. Deixa o like aí, hein? É bom.